Daí, pessoal, beleza? Então, quando eu, eu gravei a aula sobre leis de Kirchhoff, a gente faz essa disciplina, eu e o Gebra, a gente faz em conjunto, e aí ele mostrou a metodologia que ele utiliza para montar as equações da lei das malhas, especialmente naquela parte bem que é mais difícil, que é para você definir se a tensão vai entrar na equação como positiva ou negativa. E aí ele falou como que é a metodologia dele, e eu achei mais interessante, achei mais fácil, e consequentemente acho que diminui as chances, as probabilidades de erro. Então o objetivo é o mesmo. O objetivo é que a gente consiga utilizar a lei de Kirchhoff para a tensão para a montagem das equações, tendo como base as correntes circulantes. O que vai mudar bastante é a metodologia para a gente colocar as tensões, se elas são positivas ou negativas. Então, os passos. Primeiro, a gente vai associar uma corrente para cada malha. Então, como a gente fazia, cada malha tem uma corrente que vai ser definida, né? E aí, a partir da corrente, a gente vai definir se essa corrente gerou uma queda de tensão ou aumento de tensão na malha. Como que a gente vai fazer isso? Girando a corrente pela malha e somando algebricamente todas as tensões que estão naquela malha. Por exemplo, como é que a gente vai fazer? Então tem um circuito aqui com duas malhas e cada malha vai ter uma corrente. Então vocês vão definir o sentido da corrente. Então aqui já foi definido o sentido da corrente 1 e mais para frente vai ser definido corrente e 2, mas vou adiantando, vocês vão definir, tá? Então vamos supor que 2 está nesse sentido aqui. Ou seja, cada malha tem uma corrente. Então essa malha aqui tem a corrente 2 e essa aqui, que é a primeira, a malha da esquerda, tem uma corrente I1. Então é uma corrente circulante aqui, ela vai percorrer a malha e depois vai voltar para a fonte. Perfeito. E aí está na hora de montar as equações. Vou colocar em verde porque na lei das malhas só entram valores de tensões. Vamos ver aqui. Primeiro, ó, vamos seguir. E aí o detalhe é o seguinte. Sempre que a corrente entrar no resistor vai ter uma tensão, mas a gente vai atribuir para essa tensão do resistor como positiva. Então, as tensões nos resistores terão valores positivos. E para saber se eu coloco na equação, quando for colocar a tensão da fonte, para saber se ela vai positiva ou vai negativa, vai depender da corrente. Aí o método que a gente vai utilizar é o seguinte: se a corrente não está indo nesse sentido aqui, quando ela chega nessa fonte aqui, qual que é o lado por onde que ela chega? Se ela chegar pelo lado negativo, a gente vai colocar na equação menos. Se ela chegar pelo lado positivo da fonte, a gente vai colocar mais. Então, resumindo, a gente vai colocar as tensões dos resistores como positivas e as tensões das fontes nós vamos olhar por onde que chega a corrente na fonte. Se a fonte chegar pelo polo negativo primeiro, a tensão a gente vai colocar como negativa. Se ela chegar pelo polo positivo, a gente vai colocar na equação como uma tensão positiva. Então, olhem aqui. Olha aqui, ó. Então, estou olhando apenas, montando a equação para a malha 1. Na malha 1 tem a corrente 1, que a gente já definiu o sentido dela. Então, essa corrente chega nessa fonte aqui pelo polo negativo. Então, se ela chega pelo polo negativo, a gente vai colocar na equação a tensão negativa. Em seguida, ela vai para o resistor.
Então, quando a corrente passa pelo resistor, tem uma queda de tensão. Mas aí, se é um resistor, a gente coloca a tensão positiva sempre. Qual que é o valor da tensão? R1 vezes I1. Beleza. Depois, ela continua e vai para o R2. E aí, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, no R2, eu tenho a corrente I1 que está descendo e tenho a corrente I2 que está subindo. Então, só nesse detalhe, nesse caso, aí a gente tem que fazer a diferença entre elas, fazer uma menos a outra, porque uma é oposta à outra. E para vocês saberem qual que vai ser uma menos a outra, por exemplo, se eu colocar ali R2 vezes, estou na dúvida se é I1 menos I2 ou I2 menos I1. Mas eu sei que eu tenho que subtrair, porque uma está no sentido contrário da outra. Então, uma está se opondo à outra. Ok. Para eu saber na equação o que vem primeiro, I1 ou I2, vai depender de qual malha nós estamos analisando. Se estamos analisando essa malha aqui, qual que é a corrente que está dominando nessa malha? A corrente dessa malha é a corrente I1. A I2, ela só participa nesse momento. Ela veio aqui só atrapalhar um pouco. Então, a gente coloca sempre a corrente da malha primeiro. Então, como a gente está analisando a primeira malha, que tem a corrente I1, eu faço I1 menos I2. Que vai ser aqui, ó. Então, coloco ali R2 vezes I1 menos I2. Ótimo. A corrente continua. Ela vai e vai subir. Ela vai subir e vai encontrar uma fonte. Ela está chegando na fonte pelo polo negativo ou pelo polo positivo? Pelo polo negativo, né? Ela chega aqui, ó, sobe, encontra primeiro o polo negativo. Então, eu coloco a tensão negativa e se terminou, ela voltou para o mesmo ponto onde ela saiu, é igual a zero. Fiz então a primeira equação. Agora vamos fazer a equação para a segunda malha. Então, na equação para a segunda malha, olha a seta verde ali, ó. Eu estou trabalhando com a seta verde. A seta verde, ela chega primeiro que a corrente I2, ela vem nesse sentido e encontra uma fonte, uma tensão. Só que ela encontra primeiro o lado negativo da tensão. Então, eu coloco menos V3. Continua agora o percurso. Ela desce e encontra R3. Lembrando que quando a corrente passa por uma resistência, tem uma tensão, uma queda de tensão. Mas aí, nessa nova metodologia, sempre que passar por um resistor vai ser positivo. Então, eu somo ali a tensão do resistor, que é R3 vezes I2. Ela continua e passa pelo resistor 4. É um resistor? É. Então, a gente vai colocar na equação como positivo. Ou seja, qual que é o valor da tensão? R4 vezes I2. Em seguida, ela encontra uma fonte de tensão V4. A fonte de tensão, eu tenho que analisar. A corrente chega pela fonte, pelo polo positivo ou pelo polo negativo primeiro? Ela chega pelo polo positivo. Então, eu vou colocar como tensão positiva. E depois chega naquele resistor chato que divide, que está compartilhando as duas correntes, I1 e I2. Então, como uma corrente é contrária à outra, ele tem uma regrinha especial, R2 vezes um menos o outro. Qual que vem primeiro? Depende, eu estou analisando essa malha aqui? Estou. Essa malha é a malha da corrente 2, então a corrente 2 vem primeiro. Então, I1 fica depois. E aí, terminei a equação. Então, assim, eu acho que é mais fácil do que a gente ficar analisando se o sentido está contrário, horário, anti-horário. Então, resumindo, a gente vai montar as equações. Para cada malha nós teremos uma equação, assim como para cada malha nós temos uma corrente. Então, vocês vão definir
o sentido da corrente, e 1 e 2, se tiver 3 malhas, e 3, ok. E aí vocês vão percorrer, fazer o trajeto da corrente pela malha. E aí a gente pode ter tensões nos resistores e tensões na fonte. Se tivermos tensão nos resistores, vocês irão colocar como tensão positiva. Se vocês tiverem tensões na fonte, tiver alguma fonte ali, vocês têm que colocar o valor da tensão também, da fonte. E aí você vai olhar como que a corrente chega na fonte. Se ela chega pelo polo negativo primeiro, vocês vão colocar como a tensão negativa na equação. Se ela chegar primeiro pelo polo positivo da fonte, vocês vão colocar na equação como uma tensão positiva. E pronto. É isso, pessoal.